liga! Eu abro a nossa rodada de perguntas, Marcelo, com a seguinte situação. Eu assisti nessa última semana uma série de entrevistas que um jornalista americano fez com Vladimir Putin. Isso originou uma série, entrevistas com Putin, ou de Putin, não sei, uma coisa assim. E aí o líder russo ele fala, num contexto, essas entrevistas foram gravadas em 2015, 2016, ali muito próximo da guerra de anexação da Crimeia, né? E ele traz uma afirmação que eu acho que nos ajuda a entender um pouco essa guerra de narrativas. Ele diz que o mundo não se tornou unipolar depois do fim da Guerra Fria. Todo esse clima de tensão que a gente observa agora com essa invasão da Ucrânia, com as respostas do mundo ocidental, com essa série de sanções duras à Rússia, com esse possível preâmbulo de uma terceira guerra, não sei se nós podemos dizer isso, nós podemos dizer que nós voltamos a um mundo bipolar, Marcelo, ou nós caminhamos para isso? Matheus, antes de mais nada, preciso me desculpar com a Maria Tereza. Maria Tereza Alencastro Veiga. É muito Ribeiro aqui, Matheus Ribeiro, TT Ribeiro, então acabei me confundindo. Desculpa, Maria Tereza. Agora sim vamos falar sobre a guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia. Antes de mais nada, eu só queria deixar muito claro que essa guerra é uma guerra totalmente ilegal, do ponto de vista do direito internacional. Não existe justificativa alguma para a ação do Putin na Ucrânia. Mas aí eu vou tentar pensar um pouco com a cabeça do Putin para a gente entender ele. E aqui não necessariamente eu concordo com ele, mas só para a gente tentar entender por que ele está fazendo essa operação militar na Ucrânia, mas deixando bem claro que nada disso justifica uma invasão. Sobre o mundo ser unipolar, bipolar ou multipolar, de fato, depois do fim da União Soviética, ali em 1991, um período marcado, nos últimos anos da União Soviética, marcado pela Guerra Fria, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a gente viveu um período de bipolaridade com duas grandes potências, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Quando a União Soviética colapsa, o mundo, especialmente ali durante os anos 1990, ele passou por um período unipolar, com os Estados Unidos como grande vencedor da Guerra Fria e como uma grande potência mundial. Inclusive, houve teorias, autores que defendiam o chamado fim da história, que depois do que aconteceu na Guerra Fria, depois de duas guerras mundiais, não ia ter mais guerra no sentido mundial e que o mundo caminharia para uma tendência de democracias liberais e que esse seria o fim da história, que não teria mais nada. Mas o mundo mudou. O mundo mudou. E o mundo hoje, na verdade, ele não é mais nem unipolar e nem bipolar. O mundo ele é cada vez mais multipolar. É claro que os Estados Unidos continuam a grande potência, a principal potência, a maior economia do mundo, o exército mais forte do mundo, mas, por exemplo, esse exército americano não conseguiu nem ganhar a guerra do Talibã no Afeganistão. Invadiu o Afeganistão em 2001, tirou o Talibã do poder, agora deixou o Afeganistão e voltou ao poder o grupo que eles tentaram tirar 20 anos atrás. Então tem uma dificuldade, são guerras muito específicas, tem guerrilha, é muito complicado realmente, mas o grande ponto é que não existe uma única potência no mundo. A China, com o seu poderio econômico, principalmente, crescendo cada vez mais, parceira comercial, principal parceiro comercial da maioria dos países hoje, e também a gente precisa olhar o mundo como regiões, né? A Rússia é uma potência ali no leste europeu, na Ásia Central, você tem potências regionais também como a Índia, ali na região do sul da Ásia, você tem potências regionais no Oriente Médio, Israel, Arábia Saudita, Turquia, Irã, na África, África do Sul, Nigéria, enfim, o mundo ele é cada vez mais multipolar e cada vez menos dependente da maior potência que ainda é os Estados Unidos. Isso se reflete um pouco, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão máximo dessa entidade. São ao todo 15 membros atualmente, já teve menos membros, mas houve uma pequena reforma, dos quais 5 têm cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU e 10 são eleitos com mandatos de 2 anos para ocupar uma cadeira
rotativa. Esses 5 com cadeiras permanentes são os 5 países vencedores, digamos assim, da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, na época era a União Soviética, e China, na época era Taiwan, depois virou a China que a gente conhece como China hoje. E depois, esses 10 outros países que compõem o Conselho de Segurança da ONU, eles são divididos por regiões, para tentar mostrar ou ilustrar um pouco essa divisão de poder regional que existe no mundo. Inclusive o Brasil hoje é membro do Conselho de Segurança da ONU, como um membro não permanente, e está votando ali nas questões que envolvem a Rússia atualmente, porque o Brasil tem uma influência grande aqui na região da América do Sul. Claro que o Brasil é uma potência regional, ou seja, muito menor do que os Estados Unidos, mas o mundo, ele de fato é cada vez mais multipolar nesse sentido. Se liga!